Sejam todos bem-vindos de volta para o canal do professor Eduardo Calvert. Aqui a gente fala de processo civil e hoje a gente vai falar sobre os honorários advocatícios arbitrados por equidade. Artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Então, vem com a gente. Esse é o segundo vídeo da série que a gente está fazendo sobre honorários advocatícios e sucumbência, e especificamente sobre aqueles assuntos que ainda não estão absolutamente sedimentados pela jurisprudência e que foram, de alguma forma, alterados pelo atual Código de Processo Civil. Hoje a gente vai falar sobre o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios, que atualmente está previsto no artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Para a gente entender a divergência, vamos lembrar como que era no regime anterior, no Código de Processo Civil anterior, o artigo 20, parágrafo 2º, ele previa que os honorários seriam arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação unicamente. O artigo 20, ainda artigo 20, no seu parágrafo 4º, ele dizia que nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a fazenda pública, e nas execuções embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz. O que isso queria dizer? Vamos lá. Pequeno valor, valor inestimável. Ainda que houvesse condenação, se a condenação fosse muito pequena, mas a parte autora ainda assim foi vencedora, a gente arbitraria os honorários contra o réu em valor que não seria proporcional ao valor da causa ou ao valor da condenação, mas num valor maior. Por quê? Para não arbitrar honorários em valor ínfimo, em valor aviltante ao serviço que o advogado desempenhou. Mas não era só para isso que existia o arbitramento por equidade lá no sistema anterior. Ele existia em várias outras hipóteses, ou seja, nas ações em que não houver condenação, inclusive na extinção sem julgamento de mérito, quando for vencida a fazenda pública, execuções embargadas ou não. Então, na execução, o juiz não arbitrava honorários em 10% do valor da dívida, como é atualmente. Quando havia improcedência dos pedidos, os honorários eram arbitrados sempre por apreciação equitativa do juiz. Improcedência ou extinção, isso quer dizer que o autor ingressava com uma demanda formulando pedido de R$1 milhão, de R$2 milhões, e era condenado, se perdesse, ao pagamento de honorários advocatícios de R$1.000, de R$2.000, de R$5.000. O atual Código de Processo Civil ele pretendeu corrigir essa disparidade. Então, atualmente, pelo artigo 85, parágrafo 8º, o arbitramento por equidade só se dará nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. O juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. A interpretação desse dispositivo me parece bastante clara, ou seja, a intenção aqui é que eu não arbitre honorários advocatícios em valor que seja aviltante ao serviço desenvolvido pelo profissional da advocacia. Ou seja, eu não vou arbitrar em valor ínfimo, eu não vou arbitrar em R$50, em R$100, ainda que tendo como base o valor da causa ou o valor da condenação. Então, naqueles casos em que a condenação for muito baixa e a parte autora mesmo assim foi vencedora, eu vou arbitrar por equidade, eventualmente em valor maior do que o da própria condenação. Por exemplo, em demandas em que o proveito econômico for inestimável, especialmente naquelas de cunho não patrimonial, em demandas em que o valor da causa for muito baixo, o proveito econômico for muito baixo, então eu vou fazer uma apreciação equitativa e apontar diretamente o valor dos honorários em que eu condeno a parte sucumbente, para que assim o advogado ele tenha uma remuneração condigna com o seu serviço, com o seu trabalho. O Superior Tribunal de Justiça ele vem dado esse entendimento ao dispositivo, ao artigo 85, parágrafo 8º. Ou seja,
ele vai dizer, o Superior Tribunal de Justiça, na maioria dos seus julgamentos, que o arbitramento dos honorários por equidade, ele é uma regra excepcional e de aplicação subsidiária. Ou seja, eu só permito a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade quando eu não consigo arbitrar na forma do artigo 85, parágrafo 2º, ou seja, tendo por parâmetro o valor da condenação, o valor da causa ou o valor do proveito econômico. É uma regra subsidiária, eu só vou aplicá-la em último caso. Acontece que alguns tribunais de justiça vêm dando uma interpretação diferente para esse dispositivo e permitindo a aplicação dele em outras hipóteses. Ou seja, enquanto a interpretação que me parece a mais adequada, ou pelo menos a mais lógica do dispositivo, é no sentido de que o dispositivo serve justamente para evitar que o advogado seja remunerado de forma aviltante, ou seja, para garantir ao advogado uma remuneração condigna pelo serviço de representação processual que ele fez. Alguns advogados têm adotado o entendimento no sentido de que o arbitramento por equidade ele pode servir também para evitar a fixação da verba honorária em um valor que seja exorbitante, um valor que não se justifique ou que não seja condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. Isso de acordo, é claro, com uma apreciação subjetiva do juiz, ou seja, o valor da causa é muito alto e a parte perdeu, o autor perdeu a demanda. Ou seja, o juiz, na apreciação dele, 10% sobre o valor da causa vai dar um valor muito alto, um valor que não se justifica à luz do trabalho que foi desenvolvido pelo advogado. Alguns precedentes de tribunais de justiça vêm dando esse entendimento ao dispositivo, ou seja, o dispositivo parece que serve para que o advogado não seja mal remunerado e os tribunais interpretam de uma forma que o dispositivo sirva justamente para diminuir a remuneração do advogado quando se entende que o advogado está ganhando muito ali pelo serviço que ele desempenhou no processo. Será que pode isso? Será que não pode? Me parece que essa interpretação não é adequada, por dois motivos. Primeiro, pela clareza do texto legal. O texto é bastante claro no sentido de que as hipóteses em que a apreciação, que o arbitramento por apreciação equitativa se permite, são aquelas hipóteses em que não é possível fazer o cálculo com base no valor do proveito econômico ou, sendo possível, o valor da causa do proveito econômico é muito baixo. É clara a redação do dispositivo e não permite que eu conclua qualquer meio de interpretação aí que o dispositivo permite que eu aplique apreciação equitativa justamente para diminuir o valor dos honorários se calculados com base na regra principal, que é a regra do artigo 85, parágrafo 2º. Mas, por outro prisma de análise, o risco da parte, a sua condenação ao pagamento de honorários, me parece que é uma forma de conscientizar as partes a litigar de forma responsável. Uma vez que eu trago riscos, uma vez que eu trago ônus para a parte que é sucumbente, eu faço com que essa parte, eu dou incentivos para que essa parte, ela pondere muito bem os pedidos que vai formular. Quando ela formula um pedido no valor de 1 milhão, ela deve saber que ela tem o risco de ser condenada em 100 mil reais de honorários. Veja bem, no sistema anterior, a gente tinha uma desequiparação entre a posição do autor e do réu. O réu tinha o risco de pagar sempre 10% da condenação, enquanto o autor tinha um risco muito mais baixo, porque o risco dele era a apreciação equitativa, não era 10% do valor do pedido. E as novas disposições legais
equipararam a posição do autor e do réu em relação aos riscos pelo processo, aos riscos pela sucumbência. A questão continua em aberto nos tribunais, não apenas no Tribunal de São Paulo, outros tribunais vêm dado essa interpretação diferente, essa interpretação diversa ao artigo 85, parágrafo 8º, de forma a permitir que a equidade seja utilizada para diminuir o montante dos honorários. A questão foi recentemente afetada, tá? Para ser julgada sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, tendo por paradigma justamente recursos especiais que são oriundos do estado de Santa Catarina. O objeto da apreciação do Superior Tribunal de Justiça vai ser justamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º do Código de Processo Civil de 2015. O ministro Raul de Araújo, que foi o relator e vai ser o relator no julgamento afetado, ele disse justamente que a afetação ela é necessária, uma vez que, apesar da aparente homogeneidade que o tema vem sendo tratado pelo STJ, o tema ainda não recebeu uma solução uniformizadora, concentrada e vinculante, de forma que os tribunais continuam a decidir de forma diferente. Então vamos esperar aí que o Superior Tribunal de Justiça mantenha o entendimento que ele já vem manifestando anteriormente, de forma que a apreciação por equidade, a fixação de honorários por equidade, ela seja restrita, né, aquelas hipóteses específicas previstas no artigo 85, parágrafo 8º, e que não seja utilizada aí para diminuir o valor dos honorários, especialmente para que, né, tanto o autor quanto o réu, eles tenham aí os mesmos riscos em relação à litigância e para que se incuta aí nas partes a litigância responsável. Ok? Espero que os senhores tenham gostado. Até a próxima!